Bom, fiquei satisfeito de saber que eu tenho um secretário, né? Nós, em nome do comitê organizador, nós gostaríamos de apresentar, houve hoje, por razões maiores de motivo de agenda dos palestrantes, é a segunda alteração que nós estamos tendo no dia de hoje. Então, a princípio, essa palestra que eu estou dando agora, ela seria dada pela manhã, e o embaixador Moscardo solicitou uma modificação porque ele teria que viajar amanhã. De modo que a palestra, agora, no final da tarde, ela sai do contexto do período da manhã. Gostaria de pedir, portanto, a vocês desculpas antecipadas, porque, de fato, ela estará totalmente deslocada, porque agora de tarde nós tínhamos reservado horário para temas da África, né? Bom, como é que nós vamos tratar essa palestra? Se vocês tiverem paciência, ela será tratada dentro de três etapas. A primeira etapa, nós vamos falar um pouco sobre José Aparecido, e ele como homem de cultura. A segunda etapa, sobre a ideia de linguagem, dentro de um percurso oculto da linguagem. E, num terceiro momento, nós gostaríamos de falar sobre as relações da linguagem com a modernidade. O título da palestra, da nossa palestra, é José Aparecido, Pioneiros de uma Nova Era. Pioneiros de uma Nova Era é uma coletânea de documentos produzidos por José Aparecido exatamente sobre esse tema, Pioneiros de uma Nova Era. E exatamente este título, ele foi escolhido para inaugurar uma série de volumes, quando o José Aparecido foi governador do Distrito Federal, os volumes chamados Caderno de Brasília, dedicados à divulgação desse tipo de assunto pertinente aos assuntos oficiais em Brasília. Fernanda Montenegro define o José Aparecido de Oliveira numa única palavra. Ela fala que ele é humanista. Ele era um conciliador por natureza. E afirma Alain Vigano que o Zé Aparecido tinha uma irresistível vocação de atucanar casa de marimbondo com vara curta. Ou seja, ele procurava problema. Sabia se sair desses problemas. E, certamente, essa situação do Alain Vigano, colocado dessa forma, é quando ele vai fazer uma avaliação do Zé Aparecido em relação às propostas da CPLP. E até o fato de lidar com temas espinhosos até hoje dentro da CPLP. Além destas e de outras qualidades, o Zé Aparecido tinha uma qualidade, a nosso ver, que era uma qualidade específica da alma dele e que singulariza a obra dele. Nós diríamos que o Zé Aparecido foi um semeador do amanhã. Ele plantou sementes do amanhã. E esse plantio de sementes foi fruto da sua visão humanista, temperada com gestos de estadista, embora ele mesmo nunca tivesse sido presidente do Brasil, amalgamada com a mineridade mineira da qual ele tanto se orgulhava. José Aparecido, para nós, é a expressão da criatividade, mas de uma criatividade sem fronteiras, de uma criatividade que agia sempre acima da linha do horizonte, e isso hoje em dia faz muita falta, porque nós estamos muito habituados a só agir na linha do horizonte quando agimos, e geralmente a maior parte de nós age sempre abaixo da linha do horizonte. Ele era chamado de Zé de todos os amigos, porque, fossem esses amigos insensados, pobres, ricos ou não, o José Aparecido reunia todos eles à volta dele e procurava incentivar essas pessoas e encaminhá-las na medida do que lhe era possível. Ele pensou o Brasil sempre como o país do terceiro milênio. E desta forma ele tratou a cultura e dessa forma ele se colocou dentro do posicionamento durante toda a sua vida pública. O José Aparecido fez da sua vida um lançamento permanente. Sua vida era uma plataforma de ideias. E ele lançava ideias sempre novas, sempre audaciosas, e buscou saída para essas ideias, sempre, plasmando-a com a ajuda daqueles amigos que ele chamava de pioneiros de uma nova era. Os gregos antigos, José Aparecido, de certa forma, tinha uma certa semelhança com os gregos antigos, porque ele via na política
um meio de auxiliar a construir uma sociedade extraordinariamente nova, comprometida com valores éticos e, sobretudo, assentada numa cultura de paz universal. A história de sua vida é, certamente, a história de um pioneirismo, de uma nova era, e convida a todos nós a uma atitude, a um mundo novo, onde o homem, de fato, poderá ser um articulador consciente da sua própria existência e do seu próprio destino. Eu costumo dizer que há poucas vidas humanas que são semelhantes ao incenso. O incenso é exatamente aquilo que, à medida que queima, deixa atrás de si uma fragrância. O José Aparecido foi uma pessoa insensada, sob todos os aspectos. Hoje, a falta dele, a ausência dele, depois de alguns anos, faz muita falta, por várias razões, e uma dessas razões é que ele era um homem de uma intelectualidade profunda e de uma humanidade maior ainda. Como semeador do amanhã, ele colocou-se sempre à frente do seu tempo, e, nesse sentido, ele agiu de modo profético, sibilino talvez. O Brasil sempre recebeu o epíteto de país do futuro. E o próprio palácio da Presidência da República chama-se Palácio da Alvorada, né? Sobre a ótica do padre Antônio Vieira, o Verbo, a luz da eternidade, antes de encarnar no tempo e na história, projeta a sombra do Verbo encarnado, ou seja, no Cristo, do futuro para o passado. Os Vedas consideram que o homem é semelhante a uma semente de Brahma, e os judeus cabalistas falam sobre a árvore da vida. Esses simbolismos encerram que o passado que se faz já está feito. Portanto, é passado presente que recai no futuro passado. Se, de fato, o Brasil é o país do futuro, seja isto uma brincadeira ou não, isto é uma arte de grande alcance nacional e, por isso, bem digna de cultura. Se o José Aparecido tinha, como parece que tinha, algum tipo de conhecimento um pouco menos formal acerca desse país do futuro, ele, como um semeador do amanhã, e hoje, a gente homenageando ele nesse seminário, nós queremos, evidentemente, aprender com esses homens que conseguem avançar um pouco mais na linha do tempo e projetar-se como verbo de Deus do futuro para o passado. Agostinho da Silva e José Aparecido são semeadores do amanhã. Por quê? Porque eles cultivaram o homem como uma semente de Brahma, e sobre as bênçãos e os eflúvios de uma árvore da vida. E o fizeram de vários modos. O amor pela língua, como expressão de um verbo vieiriano, foi uma delas. Nessa, eu gostaria de analisar a contribuição desses homens, do Agostinho e do Aparecido, respectivamente avô e pai da CPLP, para a difusão da língua portuguesa. Então, passando a essa segunda parte, que é uma análise um pouco mais árida sobre um percurso oculto da linguagem. Todos nós falamos. E a ciência diz que nós falamos porque há, anatomicamente, uma certa verticalidade. John Eccles, Prêmio Nobel de Medicina, diz que há uma correlação entre o andar em pé, a sola do pé, e a língua. É interessante porque o fato de nós andarmos em pé não nos torna verticais. Enquanto pessoa humana, nós não nos tornamos melhores, porque também as galinhas andam em pé. E Platão falava que os homens são bípedes emplumados. Não sei. Mas há alguma coisa semelhante em relação ao fato de nós termos uma postura e nós expressarmos uma linguagem. A linguagem diz ao homem, mas ela é anterior a ele. O homem, nela, a linguagem, atua a si mesmo ou seu significado ao significante, sem, contudo, compreender tal duplicidade em sua irrealidade, não revelada ao real da vida. O conformismo confortante ao uso das palavras, e todos nós somos acostumados a esse conformismo por uma adestração verbal, leva o sujeito a crer que, ao dominar a palavra, ele domina a língua, e ao dominar a língua, ele domina a consciência, e ao dominar a consciência, ele domina o mundo.
e ao dominar o mundo, ele domina a terra, e ao dominar a terra, ele é senhor do universo absoluto. Porém, há, portanto, aqui um domínio possessivo do termo como causa e efeito, e cria o homem o seu próprio discurso, traçando um engendramento como se ele fosse a causa e não o efeito. Porém, esse efeito casual, assestado ao adestramento passivo às nossas razões não conjecturais, porque jamais, em hipótese nenhuma, e quando nós fazemos isso, nós sofremos uma espécie de degola simbólica, nós não questionamos aquilo que nos é ensinado. A gente geralmente aceita de uma forma quase que passiva, porque supostamente eminências de gênio nos ensinam que as coisas são como são e não se podem questionar por que elas são. Então, esse adestramento passivo, as razões não conjecturais, mais ordenativas, ou seja, dadas pelo sistema no qual todos nós estamos impostos, conduz a nós mesmos, enquanto sujeitos, a relatar um ofício experimental em relação a nós mesmos, que nos tornamos o nosso próprio anônimo, em obediência a um sistema que nos enclausura. O individual coloca-se dessa forma sempre dependente do coletivo. Tanto é que, quando nós somos diferentes do coletivo, nós temos uma tendência a nos sentirmos marginais ao contexto. E a razão dissertada em diversos motivos é sempre a mesma razão dada ao extenso que é motivado. Ou seja, a linguagem, por mais enriquecida que ela se apresente, ela nada revela além do seu revelado formal, visto que o percurso oculto da linguagem é simbólico e a sua expressão direta é metafórica. O reconhecimento do ser no estar, porque se nós somos seres humanos, o estar é um estado temporário, o ser é o permanente. Entretanto, através da linguagem, nós somos levados a pensar que o ser está no estar. E isto gera grandes problemas. O reconhecimento do ser no estar revela-se em duplicidades. Duplicidade de imagem e duplicidade de semelhança. Vejam bem, senhores, que isso é quase que uma situação bíblica, porque Deus fez o homem na sua imagem e semelhança. Só que essa duplicidade, ela é uma imitação empobrecida de uma relação existencial entre esse Deus bíblico e o próprio homem. Essa duplicidade aparece naquela relação da mãe com a dependência do filho, do pai como significando falo ou logos espermaticos, aquele logos inseminador. Da posteridade, nós pensamos sempre que a nossa posteridade estará plantada nos nossos filhos e não em nossas ações, etc. Há uma série de duplicidades que nós vamos criando em relação a esse reconhecimento do nosso ser no nosso estar. E essa forma de reconhecimento de um espelho, mas de um espelho invertido, criando uma imagem que não é nossa, é uma conceitualização anímica, reduzindo o homem a um anacronismo genético, transexistencial e, sobretudo, uma anomalia da cultura. O raciocínio, quando ele é compartimentado ao formal, ao preconizado, ele ausenta a memória ancestral nossa, de nós mesmos, para nós mesmos, e ele reflete apenas os conceitos, apenas os moralismos, dentro dos seus pragmatismos virtuais, inerentes e conceituais de uma época. Por que nós não damos conta, ou por que nos é tão difícil superarmos os conceitos vigentes de uma época? Talvez a razão disso resida na própria forma como nós estejamos tratando a linguagem. Assim, toda narrativa mitológica, e todos os povos têm a sua, lendária ou quimérica, ela talvez possa ser uma proposta mais próxima do real, porque ela é considerada dentro de uma realidade oculta. Porque em lactência, o símbolo é aquilo que exerce uma função. Há uma análise fria, o homem moderno é um monólogo enigmático,
de si mesmo. Se nós ausentarmos a ideia, as conformidades de relação, e colocarmos isso em relação à cultura, e procurarmos traduzir a comunicação verbal como identificação das personas assumidas, nós notamos que vai existir um desajuste contínuo entre o homem e a sua linguagem, diferenciando desse modo esse bípede vertical de todos os outros animais que existem. Mas nos dizem que tais diferenciações recaem sobre o exercício e a posse da mente pelo homem. Isso começa com os gregos, quando eles jogam o mito e colocam o logos. E a partir daí cria-se uma segmentação ordenativa, conjectural, mas distanciada, sobretudo, de um outro tipo de vertente mais profunda. A posse da mente é tida como algo divino. É tida como um imperativo para nós. Ora, essa suposição, ela se afigura absurda, por uma razão muito simples. Pela emanação contida no princípio que carrega a própria palavra logos, e pela matriz que une o logos ao agente do ser humano. Dado que o mundo foi feito pelo verbo, como apresenta São João no Apocalipse, a linguagem, diante disso, é matriz e é raiz de tudo que vive e que existe. Portanto, o que eu quero com isso dizer é que recai sobre a cultura e não sobre a linguagem a fonte de todas as diferenciações, de todas as disputas e de todas as desavenças que existem sobre os seres humanos na face da Terra. O problema não está na linguagem. Portanto, se todos nós falamos português, chinês, inglês, alemão, não faz a menor diferença. Porque o problema não está na linguagem, está nas estruturas que nós criamos a partir dela. E é nas estruturas, é nesta confusão entre o ser e o estar que os problemas estão se criando. Retomando de outra forma, existe um verbalismo exaustivo dentro do meio acadêmico, dentro da política, dentro da religião, dentro da filosofia. Nós criamos uma epopeia de valores para não falar sobre absolutamente nada, ou quando queremos falar, não falarmos sobre o essencial. Nós contingenciamos o pensamento de todas as formas. E nos queremos, depois da Revolução Francesa, como seres livres, libertos e independentes. Então, há um verbalismo exaustivo que necessita de inúmeras expressões culturais para traduzir o mínimo. Mínimo este que, mesmo aparentemente dissecado, continua não captado, por se referir a um símbolo desconhecido. Alguma coisa que, em algum determinado momento, nós não conseguimos sequer perceber mais. O verbalismo exaustivo da modernidade, ele virou uma cacofonia não pressentida, aonde nós tentamos exercer o parabólico pela parábola. Quanto a isso, daí a advertência séria dos mestres e dos iluminados, quando conclama o homem ao cultivo do silêncio, que é uma proposta continuada, ininterrupta, contínua dos seres iluminados. Certamente, essa proposta do silêncio, ou de um não verbalismo exaustivo, conterá mistérios ainda pouco estudados e pressentidos. A linguagem, no nosso entendimento, ela não constitui um aprendizado formal. E nós não podemos confundir linguagem com guturação primária, em extroversão de um som inconsciente e primordial, exercido pelo símbolo através do ministério da ideia e ruturado pela adulteração do mito, que foi, infelizmente, conceituado como ficção. A primeira pessoa do singular, por exemplo, o eu,
será sempre a expressão de duas outras pessoas sequentes, que é o tu e é o ele. Eu, quando falo, eu falo a tu, eu falo a ele, porque eu não consigo falar para mim mesmo. Dado que a exigência formal da linguagem, ela parte de mim para o outro, ela confere às três pessoas, o eu, tu e o ele, a mesma expressão no diverso. E isso aqui já cria um formalismo existencial. Ele já represa os valores do épico. Ele represa todos os valores emocionais e ativos e resultam numa legislação contínua de mim para o tu e para o ele. E dentro desse represamento, nós criamos uma condução coletivamente ajustada. Eu tenho que conversar, mas sob determinadas normas, sob determinadas éticas. Se eu não cumprir esse protocolo, dentro do pragmatismo do que eu entendo que seja a linguagem, eu não sou aceito dentro do meu meio ambiente. Então, o discurso humano, ele vai relatar sempre uma suposição relativa em relação a propostas que são condicionadas, mas não por mim, e sim pelo meio. E nós estaremos sempre imersos dentro de um conjectural manifesto pela cultura, no qual eu me meto ali dentro, mas não sei, às vezes, o que eu estou fazendo ali dentro. Se nós nos dermos ao trabalho de desmembrarmos uma cultura, uma palavra, nós podemos encontrar expressões diversas, ou palavra nenhuma, considerando-se que cada palavra tem um símbolo, como afirmava Platão. Porém, essa inquietante proposta obedece a um logos, ordenativo e recondutor, que insere o ego a uma personificação paralela à justiça daquilo que é seu de direito. Ao refletir sobre essas coisas, nós somos levados a lembrar da teoria de Einstein, que afirmava que falava da simetria da reflexão no tempo, onde as antipartículas correspondentes se assumem como as partículas sérias. Ou seja, quando nós colocamos a linguagem submetida ou presa a um formalismo conceitual, essa é a forma mais eficiente que nós criamos enquanto cultura de submeter o logos aprisionado ao ego, e isso resulta em claríssimos prejuízos para nós, enquanto seres humanos. Bom, meu tempo está acabando, e aliás, já acabou, né? Eu vou